Pode ter gente aqui assistindo esse vídeo que nasceu no final dos anos 90 ou início dos anos 2000 e está acostumado a ver assim grandes blockbusters, franquias, mega produções do cinema. Mas pode ter certeza que nenhum ano se compara a 1999. Bom, pode-se dizer que o ano de 1999 foi um divisor de águas para a história do cinema e talvez dificilmente um outro ano possa ser comparado a ele quando tratamos de investimentos em ideias originais e lançamentos de filmes clássicos para o cinema. Mas o que realmente aconteceu nesse ano? Que grandes filmes foram lançados e por que esse ano foi tão importante assim para o cinema? É exatamente isso que nós vamos explorar agora nesse vídeo. A década de 90 foi uma verdadeira mina de ouro para os estúdios de Hollywood, com filmes de grande sucesso sendo lançados ano após ano e que fizeram esses estúdios literalmente forrarem os seus bolsos. Animações como Aladdin, O Rei Leão e Toy Story ajudaram, por exemplo, a Disney a se tornar o poderoso estúdio que é hoje em dia. Filmes como Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park, Homens de Preto, Independence Day trouxeram, além de muito dinheiro, uma revigorada nos filmes de ação e aventura com ficção científica como um pano de fundo e algumas pitadas de humor. Dramas como Forrest Gump, Um Sonho de Liberdade e Titanic têm em seus enredos temas românticos, os dramas dos personagens e situações difíceis de serem superadas, além de muito dinheiro para os estúdios. Inclusive, o próprio Titanic perdurou por muitos anos como a maior bilheteria do cinema. Aliado às grandes bilheterias, a mídia de DVD foi lançada em 1997 no Japão e em 1998 nos Estados Unidos, gerando uma renda ainda maior para os estúdios com os royalties das vendas dos DVDs dos seus filmes para o consumo doméstico. E paralelo a tudo isso, muitos nomes começaram a ficar mais conhecidos nos circuitos independentes de cinema e festivais, como é o caso de Sam Mendes, Spike Jonze e Paul Thomas Anderson, além de produtoras menores que tinham uma visão de produção de grandes sucessos, como a Miramax, que, como exemplo, produziram longas de um baixo orçamento e revertiam em grandes bilheterias. Um exemplo disso é o Quentin Tarantino, com todos os seus filmes produzidos pela Miramax no decorrer dos anos 90 e 2000. Ainda lá nos anos 90 já haviam muitos nomes que estavam já ascendendo ou consagrados na carreira cinematográfica, como David Cronenberg, Frank Darabont, David Fincher e até o grande Stanley Kubrick. Assim, com a faca e o queijo na mão, ou melhor, com muito dinheiro e grandes ideias originais nas mãos, os estúdios não pensaram em poupar quando chamaram esses nomes para dar-lhes um cheque em branco e dizer aí, ó, toma aí, faz o que tu quiser aí, ó, te vira. Cala a boca e pega o dinheiro. E assim nasceram grandes obras do cinema de todos os níveis de orçamento, como, por exemplo, Matrix, Clube da Luta, Beleza Americana, Magnolia, A Bruxa de Blair, Quero Ser John Malkovich, De Olhos Bem Fechados, O Sexto Sentido, além também de muitos outros filmes maravilhosos que saíram nesse ano. Mas aí você deve estar se perguntando: mas lançam filmes bons todos os anos. O que esse ano tem de tão especial pra lançar esses filmes? Qual é que é dessa história de 1999? Calma que eu já vou contar. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Bom, então se você não viu qualquer um desses filmes, pode começar a fazer a sua lista e ir assistindo, mas pode ser depois aqui de assistir esse vídeo. Eu prometo aqui que eu não vou dar grandes spoilers aí, tá? Mas é logo mais, então, bom, apesar de quem ainda não viu ainda, merece esses spoilers, tá? Porque os filmes aí são antigos, lá de 1999, vai fazer o quê? Tá fazendo esse ano 25 anos do lançamento. Então, por favor, assiste. Mas é importante frisar que um fator decisivo e marcante para o lançamento desses filmes foi simplesmente a virada do ano. 1999 é a virada de uma década, de um século, de um milênio. Essa virada representa o fim de um ciclo. Teorias de conspiração e até profecias lá daquele Nostradamus
diziam que o fim do mundo ia acontecer na virada de 1999 para 2000. O popular bug do milênio também era manchete constante lá nos jornais e na televisão da época. Esse bug foi um grande medo que na virada de 1999 para 2000 os computadores não interpretassem direito e corretamente a mudança do milênio, o que causaria falhas nos sistemas essenciais. O problema, na verdade, estava no fato de que muitos sistemas antigos usavam apenas 2 dígitos para o ano, como 99 para 1999. Quando chegasse 2000, esses sistemas poderiam confundir o 00 com 1900, ou 1800, ou ano zero, ou algum outro ano que tenha 2 zeros nos últimos dígitos. As previsões, assim, eram as mais catastróficas, como falhas em usinas, o colapso financeiro em, digamos, bolsa de valores, panes em aviões e até guerras nucleares. Governos e empresas acabaram gastando bilhões de dólares atualizando os sistemas, o que gerou milhões de novos empregos e impulsionou a tecnologia. Mas no fim tudo não passou de uma grande histeria coletiva com pequenos probleminhas, como falhas em alguns terminais de ônibus na Austrália e equipamentos de medição de radiação no Japão. Ok, isso não foi tão pequeno probleminha, mas perto de guerra nuclear acho que é pequeno, né? Mas não era só o fim que 1999 representava. Essa virada também representava um novo ciclo, um novo ano, uma nova década, um novo século, um novo milênio. Era uma representação de um novo começo, onde a gente deixaria conceitos, pensamentos, atitudes mais arcaicos para trás e abraçaríamos um novo, o início, um recomeço, o futuro. E são interpretações como essa que moldaram a criatividade para essas obras-primas do cinema que foram lançados em 1999. Bom, eu não vou falar sobre todos os filmes, obviamente, porque foram vários lançados, mas sim uma breve análise sobre alguns dos principais títulos lançados ali naquele ano, para a gente poder entender melhor o porquê que eles são tão memoráveis e o que a virada do milênio os influenciou e como que esses filmes influenciaram o mercado do cinema e o que estava por vir lá nos próximos anos. Stanley Kubrick é definitivamente um dos maiores cineastas que já existiu na história. Ele nos presenteou com clássicos como Laranja Mecânica, O Iluminado, 2001, Uma Odisseia no Espaço e dentre tantos outros. Mas em 1999 foi lançado o filme De Olhos Bem Fechados, o último filme do diretor. A trama apresenta um abastado casal Bill e Alice Harford, interpretados por Tom Cruise e Nicole Kidman, que vivem em Nova York em uma relação aparentemente perfeita do casal. Porém, após uma festa na mansão de um amigo rico, o casal passa a conversar sobre ciúmes, ao que Alice revela já ter tido fantasias com um oficial da Marinha que ela havia conhecido em uma viagem de férias alguns tempos atrás. Assim, obcecado em saber se a sua esposa já o traiu, Bill embarca numa série de encontros meio bizarros e perturbadores, adentrando um mundo secreto de rituais sexuais e desejos mais ocultos. Ele se disfarça e se infiltra numa orgia surreal, buscando respostas para suas dúvidas e questionamentos sobre fidelidade, sexualidade e até a própria natureza da realidade. O longa é uma adaptação do romance Traumnovelle, do autor austríaco Arthur Schnitzler. Eu acho que eu estou pronunciando aí meio certo, alguém me corrija se eu estiver errado. Lançado no ano de 1926. Nele, o Kubrick cria uma atmosfera assim, mais surreal e onírica, cheio de suspense e horror, com uma trilha sonora com pianos martelando repetidamente, pequenas e poucas notas musicais, de um modo inquietante, e uma fotografia com desenhos de luz impecáveis, que ajuda a construir também um ambiente mais claustrofóbico e perturbador. O filme explora desde a paixão erótica até as fantasias reprimidas do Bill, enquanto ele enfrenta os seus desejos, medos, questionando a fidelidade da sua esposa e também os limites
da monogamia em que eles vivem. A obra desafia essa percepção de realidade, misturando assim a própria realidade com sonhos e também não oferecendo umas respostas fáceis, deixando assim o público então interpretar essas várias camadas de significado. O filme traz um convite à reflexão sobre temas como amor, traição, desejo e morte, muitas vezes assuntos que são considerados um tabu na família e na sociedade. Assim, De Olhos Bem Fechados nos faz questionar como os pensamentos e atitudes humanas evoluem, mostrando que nem sempre assim o que era correto ou ético antigamente pode seguir sendo daqui para frente. Isso é uma clara representação de uma renovação de conceitos, representa também uma renovação de um novo ano, um novo ciclo, que é essa passagem do ano de 1999 para 2000, né? Então tem essas evoluções, essas releituras. Após inúmeros contratempos e atrasos, o longa foi finalizado e o seu corte final foi apresentado por Kubrick para um grupo de executivos da Warner no dia 2 de março de 1999, apenas 5 dias antes da morte do diretor, que acabou não vendo o seu filme sendo lançado para o público nos cinemas. We should be grateful that we've managed to survive through all of our adventures, whether they were real or only a dream. Outra obra-prima que nos foi presenteado lá nos anos 90 é Beleza Americana, que é o primeiro longa-metragem dirigido por Sam Mendes, que mergulha nos temas de desilusão americana, a busca pela felicidade, a alienação social em um ambiente aparentemente perfeito. Morning, Jim. Morning, Carolyn. I love your tie, that color. A trama apresenta Lester Burnham, um homem de meia idade, interpretado por Kevin Spacey, que se sente preso numa vidinha assim medíocre e infeliz, vivendo um casamento sem amor com a sua ambiciosa, porém superficial esposa Carolyn, interpretada por Annette Bening, e também uma relação distante com o seu filho adolescente Ricky. A vida do Lester muda radicalmente quando ele acaba se apaixonando por Angela, uma jovem estudante que vive na casa ao lado. Essa paixão desperta nele um desejo de libertação da monotonia e a busca pela verdadeira felicidade. Beleza Americana critica a sociedade estadunidense contemporânea, expondo os seus valores superficiais, a obsessão por status e a busca incessante por prazeres momentâneos. A fachada de perfeição dessa família Burnham representa a hipocrisia e a falta de autenticidade presentes na vida de muitos estadunidenses. Lester personifica a desilusão americana, preso num emprego que ele odeia, em um casamento infeliz, em uma vida sem qualquer satisfação. A sua sensação de alienação o leva a comportamentos mais impulsivos e destrutivos. Porém, a busca do Lester por uma autenticidade e felicidade, mesmo que de maneira assim mais questionável, demonstra que é possível sim encontrar significado e propósito na vida. O filme ele é repleto de simbolismos que enriquecem ainda mais a narrativa e os temas que são abordados ali, né? Então, a beleza americana do título pode ser vista até como uma ilusão que esconde essa realidade decadente da sociedade. Beleza Americana é um filme bastante complexo e multifacetado que nos convida a refletir sobre os valores da sociedade, o quanto a gente se prende em conceitos mais arcaicos e tradicionais, a busca pela felicidade e o significado da vida. É Lester querendo se desprender dessas amarras sociais já enraizadas e em todos à sua volta e começar algo novo após metade da vida dele já passada.
Fim de 99, início de 2000, recomeço, novo ciclo. Já sacou, né? Essa é a ideia, esse conceito. Com a sua crítica social cirurgicamente incisiva, personagens memoráveis e uma mensagem de esperança, o filme se destaca como uma obra única e profunda. Não é à toa que Beleza Americana ganhou em 2000 5 Oscars de melhor filme, melhor diretor para Sam Mendes, melhor ator para o Kevin Spacey, melhor roteiro original e melhor fotografia. E seguindo a linha de tramas com personagens mais complexos que se deparam com questões existenciais, temos Magnolia, do diretor Paul Thomas Anderson, que estava numa carreira em ascensão com seu sucesso em Boogie Nights, de 1997, e que posteriormente nos presenteou com obras-primas como Sangue Negro, Vício Inerente, Licor e Pizza e outros longas maravilhosos. Longa de só 3 horinhas, nós acompanhamos um mosaico de histórias entrelaçadas que exploram as complexas relações humanas e a busca por redenção em meio à solidão e ao desespero. Ambientado no Vale de San Fernando, na Califórnia, o filme acompanha a vida de 9 personagens que aparentemente não têm nenhuma ligação entre si, mas cujos destinos se cruzam das maneiras mais inesperadas. Estrelado por grandes nomes de Hollywood, Magnolia é um retrato mais intenso e comovente da fragilidade humana. O filme mergulha em temas como culpa, arrependimento, amor, perda, solidão e também a eterna busca por redenção. Apesar da dor e do sofrimento ali dos personagens, Magnolia celebra a força das conexões humanas. Os encontros inesperados e as relações que se desenvolvem ao longo do filme mostram como é possível encontrar compaixão, o apoio e esperança em meio a tantas dificuldades assim na vida. Magnolia é construído numa narrativa não linear, que, aliado a uma trilha sonora marcante e belíssima e uma direção excepcional, torna essa obra uma obra de arte poética e multifacetada, que nos faz refletir sobre a complexidade da vida, a importância da conexão e redenção. Se pegarmos ali a conjuntura da virada de 1999 para 2000, podemos traçar vários paralelos de recomeço, onde podemos refletir sobre a vida que estamos vivendo e como queremos vivê-la no próximo ano, na próxima década, no próximo século ou no próximo milênio, assim como os personagens ali de Magnolia. Já a cena de chuva, de sapos, bom, existem algumas teorias. Uma delas é que ela representa uma das pragas de Deus no Egito Antigo. Seria então uma representação do fim do mundo que nos esperava ali na virada do ano, talvez? Mas enquanto muitos diretores se consagraram no cinema nos anos 90, um deles se consagrava também lá nos videoclipes, o que ajudou bastante na experiência de tramas mais malucas, planos mais ousados, efeitos especiais práticos e inteligentes. É o caso de Spike Jonze e seu longa Quero Ser John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine. It's a portal, and it takes you inside John Malkovich. You see the world through John Malkovich's eyes, and then after about 15 minutes, you're spit out into a ditch on the side of the New Jersey Turnpike. Na trama, o titereiro desempregado Craig Schwartz, interpretado por John Cusack, descobre um portal escondido ali no meio andar de um prédio
que o leva diretamente para dentro da mente do famoso autor John Malkovich, interpretado, obviamente, pelo próprio John Malkovich. Fascinado por essa descoberta bizarra, Craig começa a explorar as profundezas do subconsciente de Malkovich, presenciando os seus pensamentos, os seus desejos e até os seus relacionamentos. Esse filme é uma comédia surreal que explora temas existenciais como identidade, a fama, essa obsessão e o desejo por se conectar com outras pessoas, questionando então os limites da realidade, da percepção e da própria natureza humana. Aí nesse conceito a gente já pode ver uma espécie de previsão subconsciente que o Spike Jonze teve em relação à internet e às redes sociais, onde os usuários buscam formas de se aproximar ali dos seus ídolos ou até de se tornarem celebridades ou subcelebridades, algo assim. O filme apresenta uma sátira afiada das celebridades, expondo essa superficialidade, o narcisismo e a busca incessante pela fama e por reconhecimento que podemos comparar hoje em dia com as redes sociais. Essa figura do John Malkovich é utilizada para representar, digamos, os excessos e as ilusões da vida pública, enquanto o Craig, com a sua obsessão por John Malkovich, representa o público fascinado por esse glamour e por esse mistério que circunda, que ronda as celebridades. Excuse me, sir. Exactly what type of service does this company provide? You get to be John Malkovich for 15 minutes. I mean, it raises all sorts of philosophical type questions, you know, about the nature of self, about the existence of a soul. Mas 1999 também foi um ano que ditou os caminhos e tendências para o cinema que ainda estava por vir, como filmes de suspense com um plot twist de explodir a cabeça, um horror realista ao estilo found footage e comédias mais pastelão, eróticas, adolescentes de temática colegial. Bastante coisa, não é mesmo? Mas se formos pesquisar a história do cinema, é óbvio que vamos encontrar filmes com plot twists mais memoráveis, mas se formos colocar um cineasta e um filme que marca esse estilo de narrativa, o cineasta é M. Night Shyamalan e o filme é o seu primeiro grande sucesso, O Sexto Sentido. You know the accident up there? Yeah. Someone got hurt. They did? A lady. She broke her neck. Oh my god, but you can see her? Yes. Where is she? Standing next to my window. Na trama, o psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado pelo grande Bruce Willis, se depara com o caso de Cole Sear, interpretado pelo pequeno e jovem Harley Joel Osment, um menino de 8 anos que afirma ver pessoas mortas. I see dead people. Inicialmente cético, Malcolm se envolve cada vez mais na vida de Cole, buscando ajudar ele a lidar com os seus dons um tanto que incomuns. Bom, eu não vou dar um spoiler do plot twist para as pessoas que estavam vivendo fora da Terra naquela época ou durante todos esses anos, para que as pessoas possam ter também então essa experiência maravilhosa assistindo esse filme pela primeira vez depois de 25 anos. Pô, gente, vamos assistir esse filme, se vocês não viram ainda. Tá demorando, pô. Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. O Sexto Sentido explora temas como a perda, a dor, a redenção e o poder da fé através da interação entre o Malcolm e o Cole, nos convidando também a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de lidar com emoções mais difíceis, como no caso a morte. Esse é o primeiro filme de uma leva de filmes do Shyamalan com plot twists memoráveis, que o consagraram como um mestre desse tipo de viradas narrativas. Apesar dele ter, digamos, desaprendido um pouco essa técnica com alguns filmes posteriormente que ficaram de medíocres para
bem ruinzinhos e difíceis de tragar. Esse tipo de narrativa com viradas inimagináveis ali no terceiro ato do filme foi uma febre a partir dos anos 2000, com vários filmes tentando seguir essa técnica do Shyamalan, mas com muitos títulos que fracassaram vergonhosamente e outros que acabaram se consagrando com ótimas histórias e revelações. I think that they know that you're one of these very rare people who can see them, so you need to help them. What if they don't want help? I don't think that's the way it works. How do you know for sure? Is anyone there? Please make them leave. I'm working on it. Já no caso do terror, esse gênero teve uma pedra fundamental no estilo found footage, ou o estilo de filme perdido, onde a trama nos coloca como um personagem dentro ali dessas histórias gravadas num estilo de filme caseiro. Apesar de já existirem filmes nesse estilo já há alguns anos, A Bruxa de Blair se consagrou como um horror psicológico que faz o espectador ser transportado ali para dentro do filme como se fosse um dos personagens perdidos na floresta ou alguém que encontrou a fita perdida desses jovens desaparecidos de uma maneira obscura em uma floresta que provavelmente abriga uma bruxa. I can see you. I'm real excited about this. Thank you for I'm the very opportunity. glad. This area's been haunted by that old woman for years. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. Nessa trama, um grupo de jovens está produzindo um documentário sobre essa tal Bruxa de Blair, nessa cidade de Blair, lá nos Estados Unidos, e eles adentram nessa floresta perigosa e assustadora. Sons estranhos provenientes das profundezas da floresta, objetos bizarros feitos ali de gravetos e cordões que aparecem no meio dos caminhos dos jovens, ou então criaturas rondando as barracas durante a noite, levam esse horror e esse desespero aos jovens que descobrem que há algo sobrenatural na floresta e eles correm contra o tempo para sair de lá e poderem se salvar. A Bruxa de Blair ela se tornou simplesmente um sucesso absurdo de bilheteria, com um orçamento baixíssimo de só $60 mil e um faturamento mundial de, acreditem, $250 milhões. Esse sucesso também de público e crítica foi um pontapé inicial para uma safra de franquias nesse mesmo estilo de filme perdido, como Atividade Paranormal e REC, bem como filmes únicos de grande sucesso como Cloverfield, O Último Exorcismo, dentre tantos outros que até exploram outros gêneros além do terror. E se tratando de franquias e outros gêneros, temos também a comédia, mais especificamente aquele estilo de comédia colegial que, apesar de terem adultos com seus quase 30 anos interpretando jovens de 16, 17, 18 anos com bastante serotonina em busca de sexo, também trazem o clássico estilo besterol e essa comédia pastelão com algumas pequenas lições ali para os seus personagens. Nesse caso, eu estou falando de American Pie. Is it the getting caught? Hey, Jimmy. Just wanted to say sweet dreams. Yeah, good night, Mom. I think he's trying to watch some illegal channels here. Illegal channels? This is just bad reception, honey. Oh, baby. What's that? You know what? Here, just give me this, and let's get this. What the hell's the matter with this thing here? O longa conta a história de 4 amigos lá do ensino médio que fazem um pacto para perder a virgindade antes da formatura. Entre várias festas regadas a bebidas e drogas, confusões e situações bastante embaraçosas ali para os personagens, esses 4 amigos embarcam em uma jornada em busca do amor, da amizade e da tão desejada primeira vez. Com um humor bastante irreverente, personagens marcantes e um retrato bastante fiel da geração X estadunidense, American Pie se tornou um clássico do humor de situação escrachado, rendendo uma franquia com 3 continuações
e 5 spin-offs, além de começar uma safra de comédias de besterol, adolescentes e sátiras de filmes, muitos com adultos interpretando jovens e bastante piadas de sexo, que hoje em dia a gente vê que muita coisa era bastante sem graça. Ladies, I'm Steve Stifler and I have an 11-inch penis. Around. Think about it. Bom, quem viveu a juventude ali durante os anos 90 sabe que praticamente tudo era permitido no entretenimento audiovisual ali naquela época. E no caso, os anos 2000 são uma espécie de herança dessa época, trazendo bastante ainda essas piadas que, se formos trazer para o contexto atual, seriam bem mal vistas e até canceladas devido ao alto teor de misoginia. Então é importante assistir esses filmes tendo em mente o contexto da época em que eles foram feitos, assim como qualquer outra forma de arte de gerações passadas. Boy, it's been a long time since we've had a little father-son chat. Oh, I almost forgot. I bought some magazines. Well, this is the female form. Look at the expression on her face. She's kind of looking right into your eyes, saying, "Hey, big boy." Oh my God. American Pie. Mas além de filosofias existenciais, críticas sociais ou franquias que nos foram presenteadas ali em 1999, a era da informação se iniciava ainda ali nos anos 90 com a internet e grandes corporações se aproveitando dela, no caso da internet, e das populações para aumentar o seu capital e lucros em troca de mão de obra barata. E nesse contexto, talvez 2 dos maiores títulos lançados ali naquele ano sejam os mais lembrados, importantes e cultuados pelo próprio público e pela crítica. Eu vou falar primeiro, então, de Clube da Luta. I want you to hit me as hard as you can. And this is how I met Tyler Durden. Hit me in the ear! Oh, wait, back up. Let me start earlier. No longa, Jack, interpretado por Edward Norton, é um homem comum e bastante insatisfeito com a sua vida medíocre. Ele encontra um novo propósito de vida ao conhecer Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, um vendedor de sabão bastante carismático e rebelde. Juntos eles acabam fundando um clube clandestino de luta, onde homens cansados da sua rotina se reúnem para liberar as suas frustrações, extravasar e desafiar as regras da sociedade, trocando, digamos, carícias em forma de socos, chutes, pontapés e todo tipo de agressão, mas também sem perder a broderagem, tá? É aquele clássico 5 minutos de trocação. Mas definitivamente esse filme não se trata apenas de briga, sangue ou violência gratuita, é bem longe disso. Isso aí é, digamos, mais um chamariz para crítica que esse filme nos traz. Clube da Luta se destaca como uma crítica à sociedade americana contemporânea, explorando temas como o consumismo, o materialismo, a alienação social, a masculinidade tóxica e essa busca por um significado em um mundo bastante fútil, superficial, vazio. Nesse contexto, o Jack passa a questionar sua própria identidade, os seus valores e o seu lugar no mundo através da violência e da rebelião, onde ele busca se libertar das amarras ali da sociedade e encontrar um novo sentido para sua vida. Já a figura ali do Tyler Durden é bastante complexa e ambígua, representando tanto essa rebelião contra o sistema quanto os perigos do extremismo e do niilismo, sendo um ponto de virada para o Jack passar a questionar a realidade em que ele vive. Clube da Luta é dirigido magistralmente pelo David Fincher, que já havia dirigido grandes obras ali nos anos 90, como Alien 3, Seven, Os 7 Crimes Capitais e Vidas em Jogo. E posteriormente ele também nos presenteou com outros grandes tesouros cinematográficos, como O Curioso Caso de Benjamin Button, A Rede Social, Millennium, Garota Exemplar, Mank, O Assassino, além também de séries maravilhosas como House of Cards, Mindhunter e Love, Death, Robots. Oh my God. You kids.
In the end, you will thank me. Já outra crítica ao sistema que nos mantém anestesiados em uma realidade confortável e nos instiga a questionar o mundo em que a gente vive é o clássico Matrix. Thomas Anderson, o nosso querido Keanu Reeves, é um hacker conhecido como Neo e leva uma vida dupla no seu trabalho maçante e tedioso como um programador de computador em uma empresa comum. À noite ele se conecta ao mundo virtual como Neo, um hacker sem muitas pretensões pessoais, mas ele acaba conhecendo Morpheus, um misterioso líder rebelde interpretado por Lawrence Fishburne, e é apresentado a uma realidade bastante perturbadora, onde o mundo em que ele conhece e que ele vive não é real, mas sim uma simulação de computador chamada Matrix, criada por máquinas para controlar a humanidade e utilizá-la como fonte de energia, ou seja, simplesmente baterias. Matrix explora temas filosóficos e profundos como a natureza da realidade, a percepção, o livre-arbítrio e a busca pela verdade. Ele questiona o mundo em que a gente vive, simbolizado como uma simulação que nos anestesia com futilidade, dinheiro, beleza e até bifes suculentos. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. A clássica jornada do herói do Neo nos faz refletir sobre as nossas escolhas, que nos levam a respostas para uma realidade fácil e confortável ou uma verdade difícil e incômoda. As responsáveis pelo roteiro, pela direção e pela produção são as irmãs Lana e Lily Wachowski, mulheres trans que decidiram criar essa alegoria sobre a aceitação própria. Isso porque na época ali do primeiro filme as irmãs ainda não tinham feito a transição de gênero. Os próprios personagens e a narrativa constroem esse senso de aceitação, como a pílula vermelha que levará o personagem a conhecer o mundo real, ou a pílula azul que fará com que a pessoa esqueça essa revelação e volte ali para o seu mundo simulado para viver essa vidinha nesse seu universo de simulação. Neo rejeita o próprio nome de nascimento, abraçando não só o seu novo nome, como a sua nova realidade, aceitando as dificuldades e encarando o seu destino. Já a personagem Switch, interpretada por Belinda McClory, originalmente seria interpretada por atores de gêneros diferentes dentro e fora da Matrix, representando mais explicitamente essa transição de gênero. Mas a ideia acabou sendo barrada pelos executivos da Warner. Então, para representar essa dualidade, a Switch tem uma aparência mais andrógina e é a única personagem a usar um figurino completamente branco, uma escolha artística que foi feita para representar, entre outras ideias, a imposição da autoimagem preferida em um mundo que dita as regras acima de todos. Tanto Matrix quanto vários outros filmes lançados ali naquele ano não só representam esses pensamentos e atitudes vigentes na época, como também ditam tendências, não só para entretenimento, como também os debates sociais que ainda estão por vir ali pelos próximos anos. No caso de Matrix, algumas questões apresentadas ali no filme acabaram se desvirtuando bastante dos debates que foram trazidos por essa obra, como bizarras teorias de conspiração que dizem que estamos vivendo numa simulação e até um movimento misógino conhecido como Red Pill, que estamos vendo muito hoje em dia, que com a referência de Matrix traz essa vontade de querer enxergar a realidade e prega uma dominação feminina sobre os homens. Bom, eu não preciso dizer que Matrix não tem nada a ver com essa bobajada, tá bom?
As próprias irmãs Wachowski já explicaram diversas vezes os conceitos que foram apresentados no filme. Why you're here? Human beings are a disease. We are the cure. Já outros filmes como Estigmata, O Fim dos Dias e Dogma trazem conceitos bíblicos e religiosos de fim e começo, consciência e crítica que passariam a ser melhor debatidos pela sociedade nos anos que seguiriam após essa virada de 1999 para 2000. Existence e Gigante de Ferro, além, é claro, do Matrix, tem tramas que representam os avanços tecnológicos e os cuidados que a sociedade deve ter para não tornar a tecnologia a nossa inimiga e os perigos caso ela seja mal aplicada. Quem viveu e lembra daquela época, daquela virada de ano, de década, de século, de milênio, consegue compreender aquela realidade simplesmente pelo contexto de um novo ano que representa esse ciclo novo, uma vida nova, um renascimento com novos conceitos, novas ideias, uma evolução pessoal e social para uma vida que ainda está por vir pela frente. Desde então, testemunhamos evoluções tecnológicas, econômicas, políticas e sociais que, ao mesmo tempo em que libertam por um lado, aprisionam por outro. A arte ela é uma forma de expressar o que estamos sentindo, o que estamos vivendo e o que nós entendemos das nossas realidades, e prestando ao menos um pouco de atenção nos filmes lançados ali em 1999, é fácil de concluir que a arte, mesmo em forma de entretenimento, pode nos fazer refletir sobre as nossas vidas, as nossas realidades e a nossa evolução, e que para que haja uma mudança, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, quais outros filmes de 1999 que você gosta e acha importante, e também não deixa de seguir o canal, curtir, compartilhar, todas aquelas coisinhas lá, para que eu consiga trazer constantemente essas e outras histórias e curiosidades para você. Então, até mais!